Pessoal, hoje eu vou falar sobre os principais componentes de um programa desenvolvido em C e de um programa desenvolvido em C++ e o comparativo entre eles, tá? Então, aqui é um programa desenvolvido em C. A primeira coisa que a gente observa é que a extensão dele é .c. Esse programa chama exemplo.c. A primeira linha ele inclui uma biblioteca chamada stdio.h, tá? std é de standard, esse IO é de input, output e o H é de header. Ou seja, é uma biblioteca de cabeçalho que permite a gente utilizar as entradas e saídas padrões. No caso, para usar as funções scanf, para ler da entrada padrão, que normalmente é o teclado, mas pode ser outra, pode ser um arquivo, e imprimir alguma coisa na saída padrão, que normalmente é a tela, mas pode ser um arquivo também ou qualquer outro, tá? A padrão é a tela, a saída e a entrada padrão é o teclado. Então, o programa básico tem uma função principal, por isso chama main, que só faz retornar o inteiro. Esse retorno indica como que essa função terminou. Se ela terminou com sucesso, a execução até o final, sem nenhum problema, ela vai retornar zero. Se tiver algum problema, ela vai retornar um valor diferente de zero, tá? Então, essa é a estrutura básica de um programa em C. A estrutura básica de um programa em C++, a extensão é .cpp, de C++, tá? Ou C++. Como C++ veio depois do C, então o pessoal achou que não era necessário colocar a extensão na biblioteca, porque já é implícito que é uma biblioteca de cabeçalho, um header, a não ser que seja uma biblioteca definida pelo usuário. Então essa é a biblioteca principal, mais básica, que é IOStream, que significa Input Output Stream, então ela trabalha com fluxo de entrada e saída de dados, tá? É muito parecida a parte da estrutura da função principal do C e do C++, na verdade é igual, né? O que muda é esse Using Namespace std, que é de standard. A gente utiliza essa diretiva ou essa instrução para evitar de nos comandos da biblioteca IOStream a gente precisa indicar qual é o espaço de nomes daquele comando. Se é um comando padrão ou é um comando definido por uma outra biblioteca. Quando eu estiver codificando, vai ficar mais claro para vocês. Então vamos aqui a um programinha bem simples na linguagem C, para a gente entender uma outra diferença principal, que é basicamente na entrada e saída de dados. Tá? As estruturas internas de decisão, de repetição, são as mesmas, mas a estrutura e saída de dados muda um pouquinho. Então aqui um programinha em C, bem simples. Eu coloquei alguns tipos de dados diferentes, né? Para que a gente possa ver como é que se dá essa manipulação. Então aqui tem a principal diferençazinha aqui, ó. A primeira é a declaração de tipos de dados que armazenam texto. Em C, esse tipo de dado tem que ser uma cadeia de caracteres ou um array de char, tá? Não tem um tipo de dado string aqui. Então, para variáveis que armazenam texto, temos que declarar dessa forma e indicar o tamanho máximo que ela pode ter. Eu tenho uma variável para guardar números inteiros e uma variável que guarda números em pontos flutuantes. Tá? Então, para fazer a leitura desses dados, a gente usa a função scanf, definida nesse header, tá? Nesse cabeçalho. E estou lendo três valores. Tá? Então, um valor do tipo string, embora na declaração a gente indique que é um array de char, eu posso ler aqui como string. Então, eu estou indicando que eu estou lendo uma string, eu estou indicando que eu estou lendo um dígito, um número, tá? E estou indicando que eu estou lendo um número em ponto flutuante. Então, respectivamente, é nome, idade e altura. Depois que eu leio esses dados com scanf, eu vou imprimir estes dados usando printf em C. Então, no C, onde eu quero que apareça as informações das variáveis, eu tenho que colocar essa mesma simbologia aqui. Então, vai aparecer aqui, ele vai substituir o %s pela variável correspondente nome. Tá? Então, o porcento indica para ele que aqui é onde vai entrar a variável. E aqui na frente o tipo de dado dessa variável. Então, vai aparecer aqui o nome que eu digitar, tem o que eu coloquei na variável idade, tantos anos. Eu coloquei um /n, que é um caractere especial para pular a linha. Então ele vai quebrar a linha nesse ponto da string de saída e vai escrever embaixo imed, o que eu coloquei na variável altura vai aparecer aqui, metros, e vai pular a linha novamente porque eu usei novamente o caractere /n, que é de new line, ou seja, nova linha. Então observe que todos os fins
das instruções tem um ponto e vírgula para indicar que ela está finalizando. E dessa forma é a estrutura básica de um programa em C, tá? Eu vou executar aqui para vocês verem, compilar e executar. Eu vou mudar a tela aqui para captura de tela no programa que eu estou utilizando para pegar aquela tela que eu acabei de executar. Não é essa. Oh meu Deus. Esta. Pronto. Vou digitar aqui agora os valores. Eu vou colocar Cláudio. Vou colocar aqui a idade, 30. A altura, 1,67. Vou dar Enter, então vai aparecer. Cláudio tem 30 anos. Aquele barra N entrou aqui. E mede 1,67 metros. Então está funcionando corretamente. Cada variável foi atribuída corretamente aí. Cada tipo, texto, inteiro e ponto flutuante, a sua respectiva variável, tá? Então vamos ver agora como que a gente faz o mesmo programa similar em C++, ok? Então isso aqui é em C. Em C++, como é que ficaria esse mesmo programinha aí? Então, lembrando que as linguagens são muito parecidas. Eu estou colocando aqui o que tem de diferente, por isso que está bem diferente. Mas, tirando essa parte de entrada e saída de dados e definição de string, é tudo muito parecido, tá? Então, eu poderia trabalhar sem esse using namespace std. Mas aí na frente de cada comando eu vou ter que colocar ó, std dois pontos, para dizer que esse comando é do padrão do C++ e não um comando definido por outra biblioteca. Eu estou dizendo também que esse comando é do padrão de C++ e não definido por outra biblioteca. Tá? A mesma coisa que eu tenho que colocar também, ó. std, dois pontos, também aqui. Né? Porque também é uma instrução esse endline. Então, eu tenho que colocar sempre essa diretiva para indicar que é do padrão e não definido pelo usuário. Eu vou executar aqui. Daqui a pouco eu vou tirar isso e vou explicar o código, tá? Só para ver que está funcionando corretamente. Eu esqueci aqui também, aqui no string também tem que ter std, que também é a diretiva do padrão do C++. Compilar e executar. Executei. Agora eu vou mudar a captura de tela para a tela do console, né? E eu vou digitar aqui. Cláudio 30 167. Então, Cláudio tem 30 anos e mede 1,67, igualzinho a saída do programa em C, tá? Então, vocês viram que funcionou sem o using namespace, né? Mas vocês vão ver que é muito mais prático do que eu ter que ficar colocando esse td dois pontos na frente de cada comando. Então, eu vou tirar isso, porque enche demais o código. Fica ruim, é melhor usar só aquela diretiva using namespace std, tá? Então eu vou colocar aquela diretiva aqui, namespace std. Agora eu não preciso mais ficar colocando aqueles std na frente dos comandos principais, né? Tá? Então vamos falar aqui sobre o código, tá? Então as variáveis são as mesmas, muda a declaração somente da variável do tipo texto. Antes eu tinha que declarar um array de char, indicando o tamanho máximo. Agora não, eu declaro uma cadeia, uma string, tá? Para guardar. Então, como você veio depois, ele fez algumas pequenas melhorias, mas nada que mude muito para dizer que o C++, o que o, falei ao contrário, como o C++ veio depois, ele fez pequenas melhorias, mas nada muito diferente para dizer que o C é ultrapassado e o C++ veio para substituir o C. Não, tem pequenas diferenças, algumas melhorias, mas a ideia da linguagem é desenvolver uma solução computacional e ambas desenvolvem uma solução equivalente em termos de velocidade, em termos de tudo. Só facilita um pouco na hora de codificar, tá? É como se fosse um carro que eu dou uma partida na chave e outro carro dou a partida no botão Start Stop. Isso daí não vai mudar a capacidade do carro de te levar para os lugares. Apenas um é um pouco mais cômodo do que o outro. É como se o carro do Start Stop fosse o C++ e o carro que liga na chave fosse o C. Então C ainda é amplamente utilizado, tá? Então declarei essa variável,
essas três variáveis. E agora, para eu ler a variável, eu vou utilizar um comando de cin, que é de entrada de dados, tá? Então, para eu ler ou um conjunto de dados, eu uso cin, é o nome do comando, até o primeiro que aparece. E agora a gente vai colocar maior, maior e o nome das variáveis que eu quero ler, tá? Então, para cada variável separada por espaço em branco, ele vai atribuir uma... Para cada informação separada por espaço em branco, ele vai atribuir a uma variável dessa, tá? Então, os tipos têm que estar corretos. O nome a gente sabe que é textual, idade é inteiro e altura é ponto flutuante. Então, a gente tem que atribuir do tipo correto para que ele associe a variável de forma correta, tá? Então, aqui, em vez de você pensar que cin, que é para entrada de dados, é maior, maior, e o cout, que é para saída de dados, é menor, menor, fica difícil de decorar isso. Lembre o seguinte, na entrada de dados eu quero colocar alguma coisa dentro da variável. Então a seta vai para onde que essa coisa está indo, para onde a informação está indo. A informação está indo do dispositivo de entrada para a variável, por isso que a seta é em direção à variável. No cout é o contrário. A informação está saindo da variável e indo para a saída padrão. Por isso que a seta é em direção à saída padrão, em direção ao cout. Pensa dessa forma como se fossem setas e não como símbolos matemáticos menor ou maior, que vai facilitar você de entender e colocar corretamente na hora de expressar o seu programa, tá? Então, vamos continuar aqui agora, né? Então, o cin, né? Eu já mostrei, agora o cout. Então, o cout eu coloco dessa forma, não mais como lá no C. Eu separo variável de texto. Então, aqui é uma variável. A informação que eu colocar na variável, o nome vai vir aqui. Essa informação tem essa idade em anos. Eu posso utilizar o barra N também para pular a linha, tá? Como no C. E mede o valor que eu colocar na variável altura, metros. Se eu quiser pular a linha no final de tudo, eu posso usar essa diretiva. Endline, endl, que é fim de linha, no final do cout, para indicar que ele vai pular uma linha. Ou eu poderia colocar aqui também um barra N depois de metros e omitir essa diretiva, tá? Então esse programa funciona igualzinho a esse programa em C, beleza? Funciona de forma análoga. Então eles estão bem diferentes porque a ideia aqui é mostrar realmente a diferença. Mas tirando essa parte de entrada e saída de dados e definição de string e esse using namespace é muito parecido da forma de codificar. Instrução de desvio, instrução de repetição, os demais variáveis, tudo demais é muito similar. Eu vou rodar esse programinha aqui agora só para a gente ver se está funcionando corretamente. Compilar e executar. Vou mudar a tela aqui para o console, a captura de tela. Console. Vou digitar lá os valores novamente. Cláudio 30 167. Pronto, funcionou corretamente. Bom, é isso.